Olá, eu sou o Alexandre Vanck, diretor da pós-graduação da FAI Business School e tenho a honra de apresentar o nosso podcast Conexão Pós, um espaço onde nós discutimos as principais tendências de mercado para profissionais das mais diferentes áreas. E a gente traz sempre convidados muito relevantes no mercado para trazer as principais tendências e novidades do mundo dos negócios e das carreiras. Você encontra o nosso podcast, os nossos episódios, nas plataformas onde a FAI está presente, seja nas redes sociais ou nos agregadores de podcast. E para esse episódio, nós abordaremos como a contabilidade pode se tornar um elemento chave na estratégia da organização, se for utilizada com o propósito consultivo e contar de forma efetiva com o apoio da tecnologia. Para as reflexões necessárias, nós contamos nesse episódio com convidados muito relevantes, com profissionais que atuam na contabilidade consultiva, com forte uso da tecnologia para se diferenciar no mercado de trabalho, mas também contamos aqui com toda a perspectiva sobre uma formação acadêmica sólida para o preparo de profissionais aderentes às necessidades do mercado. Eu tenho o prazer de contar aqui com a presença do Valdir Delara Júnior e da Juliane Delara, que são profissionais experientes no mercado de consultoria tributária, e também tenho o prazer de contar aqui com a presença do professor Cláudio Marcelo, que é mestre em administração de empresas e em gestão financeira, e é docente e coordenador da nossa pós-graduação em gestão contábil e inteligência tributária aqui na FAI Business School. Cláudio, prazer tê-lo conosco, obrigado por aceitar o convite e vir trazer aqui essas reflexões junto com os nossos convidados acerca de um papel diferenciado dos contadores. Agradeço o convite do professor Vanck e essa iniciativa tão importante da FAI, porque afinal de contas o nosso propósito é sempre ter uma relação muito próxima ao mercado de trabalho. Então unir essas duas pontas, né, tanto o lado acadêmico quanto o lado profissional, ele é essencial para os nossos alunos, para todos aqueles que acompanham a FAI há tanto tempo nessa área de negócios. E agradeço a presença do Valdir Delara Júnior, que ele é founder e CEO do Grupo Lara FAI, que é uma consultoria tributária de alta performance, conhecida nacionalmente por suas soluções inovadoras em diagnósticos fiscais e planejamento tributário inteligente, e a sua sócia, a contadora Juliane Delara, que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de, em algum momento, eu fui professor. Isso é muito gratificante ver, né, todo o progresso que houve ao longo dos anos e para nós, professores, é sempre muito gratificante essa situação. Muito bem, pessoal. Eu agradeço imensamente os professores, a instituição também FAI, pelo convite. É um tema muito relevante em épocas ainda mais de reforma. A Juliane, além de ser minha sócia profissional, é sócia da vida. E isso também é muito importante constar, que isso ajuda bastante, pessoal. Isso é algo disruptivo. Verdade, é uma honra para mim, né, ter sido convidado por vocês para esse momento. Muito obrigada, inclusive pelo reconhecimento, né, que nós estamos tendo aqui. É muito bacana. Legal. Obrigado, então, mais uma vez, né, Valdir e Juliane, por estarem aqui conosco, né? E o tema que a gente vai discutir hoje é um tema bastante instigante. É a contabilidade consultiva e o uso da tecnologia, ou seja, como usar a tecnologia para nos diferenciar desse mercado da contabilidade. E é uma nova roupagem que a gente enxerga aqui para a contabilidade, que vai ser então o nosso tema de debate, de discussão nesse nosso episódio, né? Como sair de uma contabilidade que é tradicionalmente reativa para uma abordagem de uma contabilidade proativa, né? Nós vamos discutir um pouco aí dessa verdadeira ruptura em relação a modelos de trabalho. E mais importante do que essa discussão em torno de modelos de abordagem da contabilidade, como que um profissional pode desenvolver uma mentalidade para se destacar nesse mercado de trabalho? Será que a inteligência artificial vai roubar
uma fatia do mercado dos contadores, né? A gente tem várias áreas de atuação que têm discutido essa questão, né? Olha, a IA está aí, apareceu, vem crescendo. Será que eu vou perder espaço? Será que a minha profissão vai deixar de existir? Como é que funciona isso para o profissional da contabilidade, né? A profissão contábil vai acabar? É uma atividade em extinção ou não, né? Então fica o convite para você que é o nosso ouvinte, que está assistindo ao nosso podcast, para também refletir sobre os aspectos que serão debatidos aqui com os nossos convidados, né? Então vamos dar início aqui à nossa conversa, né? E eu gostaria de começar colocando uma pergunta aqui para o nosso professor Cláudio, né? Para que a gente possa até fazer um nivelamento de conceito, de conhecimento para quem está acompanhando o nosso episódio aqui do Conexão Pós. Cláudio, o que vem a ser uma contabilidade consultiva? O que é uma contabilidade reativa? No que elas se diferenciam? E quais que são as principais habilidades que o profissional precisa desenvolver para atuar na área da contabilidade consultiva? Como é que você enxerga isso? Então, a contabilidade, na verdade, ela sempre andou ao lado da prosperidade, né? Eu costumo dizer que o contador ele é um anjo da guarda dos empreendedores, no sentido de que ele tem que ter um papel muito maior do que simplesmente registrar as operações ali dentro da empresa, mas ele tem que assumir um papel de advisor mesmo, né? De aconselhador também, muitas das vezes. Os empresários, em certo momento, eles conhecem toda a estratégia do negócio, mas transformar essa estratégia em números e que esses números, eles de alguma forma possam refletir um melhor caminho para o futuro da organização é que é um passo muito importante. E que uma parcela dos contadores, eles têm que assumir este papel, né? E aí envolve uma série de conhecimentos, né? Hoje são classificados entre hard skills e soft skills. A gente nunca pode perder de vista que o conhecimento técnico é essencial, mas tem uma série de outras habilidades que, com o tempo, nós contadores tivemos que desenvolver, né? Uma melhor habilidade de comunicação, uma melhor percepção ali sobre como que a tecnologia pode ser um parceiro e não uma ferramenta que vai prejudicar a área, né? Então, todas essas novas competências que o mercado tem exigido é que cada contador tem que procurar desenvolver, né? Principalmente os estudantes e mesmo aqueles contadores que já têm muito tempo de formação, é uma nova perspectiva. Então, nesse sentido, é que a contabilidade ela tem passado por grandes transformações. Muito bom. E Valdir e Juliane, vocês que estão atuando no mercado, estão na linha de frente, né? Vocês vêm vivenciando essa transformação, né? Vocês percebem que o empresariado, os clientes de vocês, eles valorizam essa abordagem mais consultiva? Como é que vocês enxergam esse movimento, né? Para quem está atuante no mercado? Muito bem. Eu tenho, claro, uma visão um pouco diferente da relação acadêmica pela questão da jornada, né? Então, acho que todo contador, além de ser um contador, tem que ser um empresário, que nada mais é que você tem uma série de desafios nesse mundo de contabilista, de contador de fato, que só a técnica não vai gerar um resultado, né? Como é que as empresas enxergam isso, professor, que você me perguntou? A contabilidade consultiva, eles enxergam um resultado. Infelizmente, o teu cliente ele quer o dinheiro no caixa. Não é só uma entrega bonita, uma entrega qualificada, um bom atendimento, ser rápido no atendimento, entregar as guias. E sim, ele quer saber o resultado final, a última linha. O que sobra na minha conta se eu te contratar? Então, a contabilidade consultiva, ela vem muito nessa linha, muito nessa característica de criar movimentos usando a técnica da contabilidade, que é algo que é infinito, você não para de estudar. Eu estudo até hoje. Eu tenho mais de 20 anos na área e estudo até hoje todos os movimentos, todas as características, porque tudo muda. E como que eu entrego e crio combinações que gerem mais resultado para o cliente. Aí sim, acaba existindo um outro olhar nesse cliente, nessa movimentação, que sim, ele acaba dando valor.
não é a guia sendo entregue no prazo, né, que vai gerar esse valor. Muitas vezes vai entregar a guia em cima do prazo. Mas ao final da conta, ele vai olhar, olha, você gerou uma economia de R$ 100.000 no meu caixa esse mês. É isso que vai virar a chave para esse cliente. É isso que ele busca. Não é mesmo, amor? Exato. Eu vejo ainda, complementando, né, no dia a dia dos empresários, que a contabilidade ela deveria de fato ser uma ferramenta, né? A gente sempre ouve isso nas aulas, né? Desde que eu era aluna do Cláudio, há muitos anos atrás, a gente não vai fazer conta. Apesar de trabalhar com contabilidade, não vamos fazer contas. Exato. Fazem muitos anos que a gente ouve falar que a contabilidade deveria ser uma ferramenta, né? Para realmente o empresário poder tomar decisões de acordo com os números que ele vê. Porque quando ele recebe um balancete, por exemplo, ele recebe algo que muitas vezes ele nem entende. E o contador, quando manda para ele o balancete, né, ao final do mês, né, ao final do fechamento, ele recebe um papel, um documento que ele não sabe analisar. Então, entra nesse momento o contador realmente como algo que vai trazer essa solução para ele, essa interpretação, essa explicação. Então, além de tudo isso, de poder ter essa visão de negócio, ele ainda ter alguém como um suporte para ele no dia a dia, né? E quando o Valdir fala, por exemplo, que o contador ele precisa ser mais do que um contador, ele tem que ter a visão de negócio, ele tem que ser também um empresário, é também conseguir olhar pelo prisma do empresário, né? Não simplesmente pelo lado ali da contabilidade, que é dados, né? Que são só informações puras e frias, digamos assim, tem que ir além, né? Vai muito além da técnica Exato. contábil, né? E tem aquela questão de atitude de dono também, né? Sim. Perfeito. Muito bom. E Cláudio, você que atua, né, na formação de profissionais para o mercado, né? Você entende que o mercado de trabalho para profissionais da área de contabilidade que buscam atuar na contabilidade consultiva é um mercado que está aquecido? Você acha que tem mão de obra qualificada suficiente para atender às necessidades do mercado em relação a essa contabilidade diferenciada? É engraçado, o fenômeno da contabilidade, ela está passando por uma escassez no mundo inteiro. Se a gente pegar, independente do país, está faltando contador em tudo quanto é lugar do mundo. Nas últimas pesquisas aí que vão sendo apresentadas, uma boa parte dessa escassez de mão de obra é essa mudança muito grande dentro da área, né? Que as pessoas têm que encarar esses novos desafios e se preparar realmente. É uma profissão que está sempre entre as que mais empregam, né? Então, emprego tem muito, mas há uma crise de escassez de mão de obra, como muitas das outras atividades também tem, mas especialmente na contabilidade a gente tem percebido que os ótimos profissionais estão bem empregados, né? Então, uma grande leva de profissionais que estão em formação, eles têm que buscar muito essa nova dinâmica e se associar aí a oportunidades em organizações que exigem esse esforço maior. Isso é importante, né? Tem que querer crescer também, né? Com essa visão empresarial é super importante. Contratar esses funcionários, esses colaboradores que desejem crescer junto com o negócio, né? Perfeito, perfeito. E como é que vocês estão vendo esse mercado aí, vocês como contratantes, né? Como é que tá para vocês aí conseguir gente boa, qualificada para trabalhar? Eu percebo, né, no dia a dia, inclusive conversando com os nossos clientes, que é algo que eu acho que é inerente do ser humano. O ser humano tem buscado muitas facilidades hoje, no dia a dia, na vida, com tecnologia e tudo mais, mas também tem deixado de fazer a sua parte, né? Então, buscar, tentar entender realmente quais são as necessidades de cada nicho de mercado é fundamental. Ter interesse pelo conhecimento verdadeiro, genuíno, né? E isso tem faltado, pelo que eu percebo, conversando com os nossos clientes no dia a dia, é isso, falta no mercado como um todo. No nosso nicho, então, é pior, digamos. Por quê? Porque realmente é algo que é mais burocrático, é algo que é cíclico, digamos assim, porque todos os meses eles começam e terminam e a hora que vira o mês começa tudo de novo. Sim. E as pessoas muitas vezes não querem viver isso, né? Então a gente realmente acaba enfrentando esse tipo de dificuldade pela forma como realmente é o tipo do trabalho da contabilidade.
E a pessoa precisa estar disposta a enfrentar tudo isso e ainda enfrentar todas as mudanças tributárias que acontecem a todo momento, né? O nosso cenário ele é caótico frequentemente, então a gente precisa realmente buscar conhecimento e as pessoas têm cada vez mais negligenciado isso. Então é algo que realmente torna ainda mais difícil essa jornada. Muito bem. E é interessante vocês comentarem isso aí, né? Porque, e vocês até comentaram anteriormente aqui que o profissional de contabilidade, ele também tem que ser um empresário, ele tem que ser um empreendedor, né? Ou seja, já ficou muito claro que no mundo atual da profissão de ciências contábeis, eu tenho que ir muito além da técnica, né? E aí me traz uma indagação aqui em relação ao profissional de contabilidade como um empreendedor, como alguém que está no mercado também para buscar clientes, né? E a gente vê aí nos últimos anos que muitas ferramentas de mídia são usadas por profissionais das mais diferentes áreas para prospectar clientes, para buscar negócios, né? E aí a gente tem, por exemplo, todo o ambiente das redes sociais, né? Cláudio, né, nesse sentido, né, você entende que o profissional hoje que está se preparando para o mercado, ele é um profissional que sabe utilizar esses mecanismos todos da tecnologia, das redes sociais, da mídia, para gerar uma imagem de autoridade naquela área? É interessante, a contabilidade nos últimos tempos também tem ido para esse movimento, né? A gente não imaginava que há um tempo teria verdadeiros influencers ali dentro da área de contabilidade e hoje a gente tem um campo em vasta expansão também nas mídias sociais, né? É o nosso outdoor. Você tem que ser mostrado de alguma maneira, né? Antes me parecia que era algo, não é tão ético fazer isso, mas hoje, na verdade, é necessário, é uma questão de sobrevivência dentro dos aspectos éticos, sem perder nunca esse foco, né? Mas quanto mais essa área ela se expõe, é capaz de atrair os jovens, porque é isso que a gente quer, né? Que as novas gerações de contadores, nós temos que nos adequar a essa linguagem também, né? Porque senão nós vamos ficar isolados cada vez mais e vai ter essa tendência de não ser um curso ou uma área atrativa para os jovens, né? Então, as redes sociais, elas têm uma fundamental importância também para nós nos tornarmos, assim, mais visíveis, né? Existem algumas outras profissões que elas são muito visíveis. A contabilidade é importante e a gente tem que mostrar o quão importante ela é e quão dinâmica e atrativa pode ser também. Ter visibilidade. Ter visibilidade. Acredito até que tira um pouco o estereótipo do contador, né? Verdade. Do olhar das pessoas. Até complementando um pouquinho o professor, a gente só tem que tomar muito cuidado hoje no mercado. Eu bato muito nessa tecla do contador, porque existe muito protagonista no digital, e isso vem para nos ajudar, a gente tem que se especializar. Quando eu digo ser um contador empreendedor, ele não precisa montar um negócio, ele pode ser empreendedor dentro de outro negócio. É desenvolver novas habilidades comerciais, novas habilidades de comunicação, de negociação, que faça com que ele entregue mais resultado. Mas hoje no mercado a gente percebe, eu percebo muito isso, até mesmo pela nossa tecnologia que eu vendo, licencio ela para contadores, consultores, auditorias, e eu percebo que na contabilidade tem um apelo muito grande de fazer o simples. Infelizmente, eu sou contador também, isso me dói falar, mas as contabilidades, 99% do Brasil ainda querem fazer o tradicional, porque é fácil, porque não precisa de pessoas boas, e isso o contador tem que parar, pelo menos os novos ou aqueles que já estão no mercado tem que parar de pensar assim. Até mesmo com a reforma tributária, isso tudo muda, né? Então, é outra característica, uma contabilidade mais financeira. E aí, como é que vai funcionar esse mercado? Nós precisamos inovar. Então, o contador tem que sair dessa caixinha da mesmice e entrar numa caixinha mais estratégica de levar resultados. Pode sim ir para uma rede social, para um digital, ser um protagonista. Eu vejo muitos, tem vários nomes na rede social, que bate no peito e vai ensinar pessoas a vender para empresas do lucro real, para empresas do lucro presumido. Você vai olhar para esse protagonista, nem escritório de contabilidade ele tem. Então é um absurdo da vida.
A gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, porque a tecnologia traz muita informação. Nós temos que ter agora uma habilidade de filtrar essas informações. E nessa questão que envolve toda essa gama de informações, como você falou, de influencers que a gente tem, né? Vocês já tiveram alguma situação que vocês poderiam compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, no qual vocês tiveram as redes sociais como um elemento importante para vocês conquistarem um grande cliente, fechar um grande negócio? Tem alguma situação assim que vocês poderiam compartilhar conosco? Nós temos várias, assim, como eu comentei, antes nós pensávamos no outdoor, aquele da rua, coloca lá e segue, custa caro, rádio, mídia, tudo isso vem inovando e o mercado ele também vem se adaptando, como daqui mais um ano, daqui mais 2 anos, será tudo diferente. E o nosso outdoor hoje é o digital. E aquela velha história, quem é visto é lembrado. Então nós temos que sempre estar nos posicionando. E essa questão de posicionar como estrategista, mostrar estrutura, mostrar gente, não é olhar lá uma fotinha feita por IA, que não tem ninguém atrás, mas mostrar a operação de fato, mostrar resultado da autoridade sim, da movimentação. E empresário, queira ou não, se nós pegarmos até nas publicações e pesquisas, a maioria das pessoas passam muito tempo olhando o Instagram. Então a gente tem que imaginar que aquilo dali é o nosso funil de vendas também. Então é aquilo dali que vai dar autoridade, muitas vezes vai nos trazer aqui no podcast, vai nos trazer em eventos de tributaristas, como eu já participei de vários, é praticamente um mundo digital. Claro que tem que saber usar ele. Então sim, ele gera movimentação, gera contratos, geram oportunidades. Nós temos que saber não só gerar as oportunidades, mas entregar ela também. Tem que ter equipe, tem que ter time, tem que ter tecnologia. E tem que gerar aquele resultado que ele busca, né? Exatamente. Muito Algo bom. que a gente utiliza bastante é realmente fazer vídeos para o Instagram, onde a gente traz resultados reais dos nossos clientes. Então, olha que bacana, né? Eu vou até o cliente, peço para ele, faço um vídeo junto com ele, pegando ali um rápido depoimento a respeito do nosso trabalho, e isso é muito valioso. Porque é algo que realmente o cliente que vai topar fazer isso é porque ele verdadeiramente recebeu um resultado real, um resultado de alto valor agregado, né? Senão ninguém vai colocar o seu nome aí na rede social dizendo que o teu trabalho é bom, se efetivamente ele não for. E aí você consegue essa visibilidade com Exato. consistência, né? Com fundamentação. Isso faz toda a diferença, né? E para você que por algum motivo perdeu o começo do nosso podcast, hoje nós estamos falando aqui sobre contabilidade consultiva e o uso da tecnologia. E contamos com a presença do professor Cláudio Marcelo, coordenador do nosso curso de pós-graduação em Inteligência Tributária e Gestão Contábil, e também com a presença do Valdir e da Juliane, que são da Larafy, um escritório que usa em larga escala a tecnologia para se diferenciar nesse mercado da contabilidade. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês. Como é que vocês têm utilizado a tecnologia para se destacar nesse mercado? Muito bem, algo até um pouco engraçado do uso da tecnologia, como eu caí na tecnologia, porque eu fiquei por muitos anos em outros negócios, já vendi outros negócios, né? Eu já estou no mercado há muito tempo, tentando criar essa tecnologia, já tentei criar fintechs da vida, usando até quando nem se divulgava ainda o machine learning, até quando não se divulgava a inteligência artificial, né? E isso vem ganhando peso, muitos contadores têm medo, muitos profissionais de várias áreas têm medo da tecnologia, mas claro que no meu ponto de vista, a tecnologia é um meio, não um fim. Então, existir uma tecnologia, existir uma Ferrari e não conseguir pagar o IPVA dela, não adianta nada. Então, a gente precisa saber usar, precisa ter técnicas, até mesmo de prompts, para você poder usar o máximo dessa tecnologia. No nosso caso, não foi diferente. Eu sou um entusiasta da tecnologia, embora a minha área de formação é contabilidade, com várias especializações, geralmente no campo da tributação, no campo societário. Então, essa é a relação profissional, mas sempre fui entusiasta do uso da tecnologia, de usar ela em grande escala mesmo, de maneira intensiva. E na Larafy não foi diferente, a gente começou em 2024, eu passei o ano todo desenvolvendo a tecnologia. Começamos primeiramente, só para buscar um pouquinho o modelo de negócio para o pessoal entender. Nós temos a consultoria tributária, então entrego lá o diagnóstico tributário,
planejamento tributário e depois o cliente vai para a contabilidade. Nesse diagnóstico tributário, principalmente no diagnóstico, tem muito esforço humano, tem muitas pessoas, trabalhos repetitivos, geração de relatório, buscar obrigações acessórias no ECAC, no Receita BX da vida, isso dá trabalho. Muitas vezes a empresa que tem um volume um pouco maior, não precisa ser uma empresa gigante, retificou mais de uma vez a obrigação acessória, aí vai lá um assistente, pega a obrigação acessória errada, prejudicou o trabalho. Por quê? Porque é uma pessoa, é um humano, e não é nenhuma relação técnica de alto nível, são trabalhos repetitivos. Nós começamos então com o uso do RPA, com várias plataformas, deu tudo errado, né? Essa é a verdade, é tentativa e erro e coragem, pessoal. Nós temos que ter coragem para não parar, né, nos primeiros erros. Na verdade, com várias tentativas que a gente chega no acerto. Começamos com uma robotização de processos, usando plataformas americanas, não deu nada certo. Então, começamos em janeiro, até junho, rasguei, joguei o projeto no lixo, deu tudo errado, não consegui fazer. E aí, parei ali um mês refletindo, pensando, falei, não vou desistir, vamos lá, vamos continuar. Montei um time interno, é claro que eu entendo um pouco da parte de tecnologia, porque daí a parte de entusiasta disso me faz estudar sobre a matéria. Comecei a montar um time interno e fiz o desenvolvimento de RPA próprio. Comecei com o RPA para depois ir ao Machine Learning. E quando a gente começou a fazer isso próprio, começou com a baixa das obrigações acessórias. Ou seja, ninguém da consultoria tributária baixava mais obrigações acessórias nenhuma, pagamentos, DCTF, FD contribuições, tudo aquele calhamaço de obrigações para fazer diagnósticos. Porque isso o consultor perdia lá um dia e meio, 2 dias, baixando a obrigação, algo colocando uma pessoa júnior, muitas vezes, que não sabe nem o que é aquela obrigação, poderia ter erros e demorava tempo para fazer o trabalho. Começou assim. E aí, com isso, eu comecei a perceber que aquilo poderia virar até um produto. Mas vamos lá, se faz a baixa da obrigação acessória, qual que é o próximo trabalho que é manual, que é repetitivo? A gente tem que quebrar esse monte de arquivos que vem na extensão da Receita Federal, TXT, extensão da própria DCTF, que é uma extensão DEC, PDF, que é os pagamentos, e os diversos mais que existem lá, em um planilha de Excel, usar o famoso SAP, Sistema Avançado de Planilhas, né? Sei. Sempre. E aí, com isso, a gente começou também a fazer esse desenvolvimento, até porque o Excel tem limitação. Sempre, dependendo da empresa que nós tínhamos muitas empresas com grandes volumetrias. Então passava do limite de 1 milhão de linhas do Excel, vamos fazer o estudo por trimestre, por semestre, anual. Isso prejudica o trabalho. É limitado. É moroso. Conseguimos seguir com mais essa etapa. Quando eu fiz essa etapa, aí eu percebi, eu consigo colocar inteligência de negócio nisso. E percebi que isso era um produto. E se aquilo fez a diferença, até no meu roadmap de entrega na consultoria tributária, que levávamos ali em torno de 45 a 60 dias de entrega, e isso reduziu para 20, aí eu percebi que era um produto. E aí colocamos muita energia, coloquei mais dinheiro no negócio, mais pessoas, trazendo até pessoas que têm participação hoje no Laratex, que é uma das empresas do grupo, e começamos a desenhar toda uma característica de navegação, de experiência dos usuários, onde ele pudesse acompanhar o robô do começo ao fim, e ali eu entreguei a cereja do bolo. Eu entreguei não só a busca de obrigações acessórias, a quebra desses relatórios para gerar relatórios de fato, para que ele olhe as linhas quebradas de todas as movimentações, item a item, mas também construir um motor de regras. Esse motor de regras hoje combina mais de 2,1 bilhões de cenários tributários possíveis. Hoje, no nosso motor de regras, eu tenho os mais de 25 milhões de CNPJs ativos no Brasil. São dados públicos. Né? E o que ele puxa desse motor de regras? Puxa PIS e COFINS, puxa o IPI, puxa o ICMS, que a base deles é a NCM. E criei um grande diagnóstico. Então, eu faço tudo isso, praticamente o robô entrega uma análise prévia. Não é o fim, sempre é uma ferramenta meio. Ele não está substituindo o consultor. Ele está dando mais velocidade, mais inteligência no trabalho do consultor, que muitas vezes é um contador, muitas vezes é até um advogado. E com isso ele entrega em 30 minutos, qualquer volumetria de empresa, todos os cruzamentos possíveis que essa consultoria faria na mão. Levaria esses 45 dias, 60 dias. O que resta para ele? Refinar, olhar aquele relatório, olha, esses fretes aqui, o robô disse que não tomou crédito de PIS e COFINS, a empresa está no lucro real, e ela não tomou crédito. Por que não tomou crédito? Será que não está um ajuste? Imagina quanto tempo ele levaria para chegar nos fretes que não foram apropriados créditos. E isso em 30 minutos está lá. Inclusive, na esteira do produto, ele entrega a simulação
dos efeitos reais da reforma tributária que estamos aí, né? Então, isso vai ter uma janela gigantesca de muitos anos, muitas reprecificações, e nós estamos à frente do mercado. Sim. E isso virou um produto, virou a chave não só da consultoria tributária, hoje a gente usa isso na nossa operação de contabilidade para também fazer uma auto-auditoria, uma pré-auditoria do próprio lançamento tributário. Contabilidade é muito bonita, é muito legal, a gente tem que acompanhar, mas o que gera dinheiro para o negócio não é só a gestão da contabilidade, ela é um ponto. Uhum. A gente pensar em, muitas vezes, uma redução de custo, pensar em novas operações, pensar em economia, muitas vezes, numa energia que está lá, elétrica, que pode colocar uma fotovoltaica, pensar nessas relações, nessas simulações, mas o tributo é o mais pesado que existe no Brasil, né? Então, se pegar a CIMED, o que gerou tudo isso para ela foi tributos. Sim. Né? Então, ele teve muita estratégia, é um baita empreendedor, a Adib é um baita de um empresário, mas ele tem muita inteligência tributária para chegar onde ele chegou. É bem interessante que você comentou, né, Odir, que abraçar a tecnologia colocou vocês num novo patamar como negócio, né? Mas que vocês passaram por um processo ali de dificuldade no começo. Tenta, não dá certo, vai por um caminho, vai por outro, joga tudo no lixo, gasta tempo, gasta dinheiro. E você falou, olha, tentativa é erro e você não desistiu. Mas eu queria ouvir da sua sócia em caráter integral. Não deu medinho, Juliane? Olha, o medo, se tem algo que eu aprendi com meu marido, verdadeiramente é isso. O medo faz parte do processo. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre fui mais voltada para o lado operacional, né? Eu sempre trilhei aí a minha Você é a trajetória. voz da razão na relação. Já que entender, já deu para perceber isso. Tem que ter um freio de mão também, não dá certo. Alguém tem que segurar. É. Mas é que porque eu sempre fui mais voltada realmente para a parte operacional do negócio, né? Então, toda a minha trajetória, ela foi voltada para isso. Então, desde que nós estamos juntos e a gente vem trilhando esse caminho juntos aí na Larafai, eu realmente descobri que faz parte do crescimento, esse frio na barriga, esse medo, e que esse desafio é justamente o que traz a ruptura para o crescimento. Senão você fica Senão- sempre naquela mesmice que senão você eu falou, aquela vivi- rotina, um mês após o outro. Senão eu mesma teria morrido ali, trilhando o meu caminho operacional, entende? Não teria rompido. Então, a nossa conexão, o nosso casamento gerou também isso para mim, né? Esse crescimento que foi para o lado da gestão, para o lado mais voltado para o mundo dos negócios e não só para o lado prático e teórico da coisa. É que nem eu falo para minha equipe sempre, né? As pessoas acham que, por exemplo, uma pessoa que seja excelente na teoria vai ser um bom profissional. E não necessariamente. As coisas precisam andar em conjunto, né? Isso é fundamental para o negócio. Principalmente pensando em escritório de contabilidade, consultoria tributária, é algo que é fundamental. Se você pegar alguém que tenha estudado, por exemplo, o Código Brasileiro de Trânsito, ele não vai ser um bom condutor, né? Não necessariamente. Ele pode conhecer muito bem da legislação e não necessariamente operacionalizar muito bem. Sim. Então, a gente precisa sempre casar todas essas coisas em conjunto. Perfeito. Veja só, né, Cláudia, muito interessante, né, porque a Juliane comentou que apesar dela ter esse viés mais para a parte operacional, mais técnica, né, ela abraçou, né, o desafio de se lançar aí para a inovação, para a tecnologia, e hoje eles estão colhendo os frutos, né? Mas a gente sabe que tem muitos profissionais que são ainda muito apegados, né, às questões tradicionais e tudo mais, e às vezes podem resistir, porque às vezes esse friozinho na barriga, né, ele nos coloca numa situação da gente não querer tentar, não querer experimentar. Cláudio, você acha que ainda existe espaço no mercado para um profissional que não busca se apropriar das ferramentas, da tecnologia, das inovações para se diferenciar como profissional? Como é que funciona isso? Hoje é impossível uma situação dessa natureza, né? A tecnologia ela tem servido para a área de contabilidade cada vez mais como verdadeiramente um parceiro, né? O que eu sempre penso também e procuro colocar é que
com o tempo que sobra, o que fazer com ele, né? Assim, no sentido de que a tecnologia vai ajudar enormemente os escritórios, no nosso caso aqui o escritório de contabilidade, vai melhorar os processos e, em tese, sobra um tempo, e esse tempo, ao invés de nos afastar do cliente, ele tem que nos aproximar do cliente, né? Porque me parece que a tecnologia é você fazer tudo de forma remota e cada vez mais afastado da pessoa. E isso está errado, né? É nesse sentido de que o tempo que nos sobra, nós temos que daí ter esse olhar mais próximo, mais consultivo, mais orientativo, mais empreendedor, como o Valdir comenta, né? De que nós, contadores, cada vez mais temos que ter uma visão como se fôssemos o dono do negócio, né? E mesmo o negócio do cliente também, né? Como se fosse um pedaço nosso também, né? Porque ao esse cliente crescer, nós também vamos crescer. É inevitável, né? Essa parceria, essa sinergia. E aí, nesse sentido, as ferramentas tecnológicas são fundamentais para a área de contabilidade também, né? Muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar até e trazer uma questão aqui, pegando um gancho ali do que já foi falado aqui da consultoria tributária, e considerando que você é um estudioso da área, coordena aqui a nossa pós em gestão contábil, inteligência tributária, e trazer aqui para a nossa discussão um assunto que é bem incipiente, que começaram a falar recentemente, né? Reforma tributária, né? Gente, esse é um assunto que vai e vem e gera uma série de inseguranças, de incertezas. Cláudio, como é que a gente está vendo hoje? Como é que está andando esse processo todo da reforma tributária? O que a gente já consegue enxergar de impactos para a realidade das empresas? A reforma tributária ela já deveria ter sido operacionalizada faz um bocado de tempo, né? Nós temos no nosso país um sistema muito complexo, né? Quem sabe o mais complexo do mundo, e o volume de tributos ali vinculado às pessoas jurídicas, e não só elas, mas também as pessoas físicas, ele acaba travando um pouco a questão da competitividade dos negócios, né? Então, essa reforma tributária, o propósito é minimamente simplificar todo esse emaranhado de informações e de legislações que existe hoje, tentar diminuir um pouquinho a insegurança jurídica que todos têm, né? As pessoas, as empresas não sabem ao certo se estão fazendo adequadamente as apurações tributárias, né? Nesse sentido, a consultoria ela é fundamental, né? Como o próprio Valdir fala, é uma forma até de auditar, né? Para que você tenha um pouquinho mais de segurança em relação a isso. Mas ela trará profundos impactos, porque os sistemas eles vão rodar conjuntamente por um bom período de tempo. Então, isso é um grande desafio para todos, né? Não só para as empresas, os escritórios de contabilidade, de alguma forma, também vão ter que ter pessoas com conhecimentos múltiplos nesse sentido, né? Conhecer a legislação atual e o que tem de perspectivas de mudanças. A bem da verdade, faltam ainda muitas instruções para operacionalizar o que se propõe. Então, aos poucos, isso vai vindo para as empresas, mas elas têm que se antecipar a tudo isso, né? Nesse sentido, a experiência de vocês dois, né, de trazer os prováveis impactos para as organizações é fundamental, né? Nesse sentido, porque vai mudar muita coisa, né? Existe a dinâmica até mesmo da forma de recolhimento dos tributos. Tem um mecanismo novo aí, o split payment, que pode ter impacto, inclusive, no fluxo de caixa das companhias, né? Pode ou não, certamente vai ter, né? Porque as empresas hoje, elas têm um tempo de apuração tributária, né? E nessa proposta, a parte do imposto, ela já vai ser diretamente descontada e vai ser repassada ao governo, né? Então, a promessa é ter uma grande ruptura com a sonegação fiscal também, né? Entendi. Então, tem muitos aspectos aí desafiadores para a área de contabilidade, não só para ela, mas a gente, de alguma forma, tem que cada vez mais estudar sobre esses temas, né? Bem. E Valdir e Juliane, né, vocês que estão aí lidando com os seus clientes no dia a dia, muito nessa área de consultoria tributária, o empresariado, ele tem consciência de todos esses impactos que a reforma tributária já vem provocando e ainda vai provocar? Como é que funciona
esse trabalho, esse desafio para o profissional de contabilidade atuar como um consultor na área tributária nesse cenário todo aí? Conta para nós como é que funciona isso na prática. Do nosso lado, né, é bem curioso isso. Brasil é Brasil, sempre os 45 do segundo tempo, e não digo todos, mas a maioria no Brasil tem pessoas que acham que a reforma tributária será aprovada, por incrível que pareça. E é algo que já é concreto, já foi aprovado, está aí. Ela não tem volta, não tem retorno. E muda consideravelmente o recolhimento praticamente de 5 tributos. Vai afetar as empresas? As empresas têm como apoio hoje contadores, que fazem a escrituração, que fazem as movimentações, organizam as caixinhas dessas empresas. Então, sim, vai existir uma movimentação muito grande, até mesmo de inflação, porque o fisco, como a gente usa tecnologia, como a gente investiu em tecnologia, em setembro de 2024 foi divulgado que o fisco usa também machine learning, que é o analytics dele, para cruzar grandes massas de algoritmo com algoritmos próprios e ter mais fiscalizações. E isso se divulgou de fato. Então, quando a gente olha para a página da Receita Federal, até mesmo no Instagram, que é o nosso outdoor, tá lá a Receita Federal, operação química, operação, e assim vai. Várias operações carbono, várias operações oriundas do investimento pesado em tecnologia. E quem acha que a reforma tributária não vai existir, porque ainda existem critérios, existem movimentações, está enganado. A reforma tributária está aí, muda consideravelmente até contabilizações pelo critério de regime de competência caixa, nos créditos, então isso muda consideravelmente. E é aquele apelo que eu até brinquei, comentei com o Cláudio dos bastidores, né? Coloca nós que temos muita experiência na área tributária no mesmo nível de todo mundo. É todo mundo estudando igual para aprender igual. Tem que aprender. Então aquele que sair na frente, entender a regra do jogo, entender que o contador não é mais só o despachante do fisco, não é emitir a DARF, não é emitir o DAS e mandar lá para o contribuinte e recolhe. Até porque a grande massa, se nós pegarmos a pirâmide de empresas no Brasil, a maioria é MEI e Simples Nacional. Nós temos aí mais de 8 milhões de empresas do Simples Nacional. Eu comentei que tinha 25 milhões no todo de CNPJs ativos. Então 8 milhões é do Simples Nacional, que embora não estão nesse pacote da reforma de maneira direta, mas indiretas estão, e serão afetadas. Quem que ajudará essas empresas? O contador, na questão do fluxo de caixa. Será que vai por o critério de opção do regime regular? Não vai? Como é que ele vai fazer isso? Não vai fazer? Vale a pena continuar no Simples Nacional? Então, quer dizer, o split payment vai tirar a sonegação Simples Nacional brasileiro. Não emite a nota, não emita nada, deixa que vem na conta, depois eu vejo. Aí o fisco vai aliviar, porque vai ter a apuração assistida. O split payment vem para quebrar esse paradigma no mercado e vai colocar todo mundo no mesmo jogo. Ok. É um jogo que não vai existir mais para amadores. É um jogo que muda realmente, tira o contador da zona de conforto. Não só os contadores que estão entrando nesse mercado agora e podem entrar com força, podem entrar com boa expertise nisso, muito melhor do que os tradicionais que estão no mercado, e muitas vezes até mesmo os contadores já escutei falando que a reforma tributária ela não vai acontecer. Então perceba que é umas loucuras que existem na vida. Então essas pessoas que entrarão no mercado podem entrar mais preparados. E os que estão no mercado, infelizmente, muitos deixarão de existir. Muitos, porque não vão acelerar nessa inovação, não vão conseguir entregar, embora os sistemas já estão se aperfeiçoando para isso, sistemas já estão fazendo testes pelas questões das notas fiscais, colocando lá o classe TRIB justamente para colocar os códigos de BS, CBS, os contadores nem sabem fazer isso ainda. Então, é algo crítico. Mas perceba que é uma oportunidade, Sim. tanto para o profissional, né, quanto até mesmo para o empresário se organizar, porque ainda dá tempo. Então eu percebo muito como uma oportunidade. Inclusive, quem pudesse se especializar nisso vai navegar agora, com certeza, na crista da onda, né? E utilizando ainda a inteligência artificial, tecnologia a favor, torna tudo possível, né, nesse momento. É um momento bem decisivo. E muito legal vocês trazerem isso, né? Porque vocês comentaram, tem próprios profissionais da área que resistem, né, ao fato concreto. Sim. Né? E são profissionais que talvez acabem ficando fora do mercado, né? E vocês que estão aí na vanguarda, né? A gente já falou um pouco mais cedo ali dos profissionais que a gente vai buscar, né? Mas ficou muito claro aqui que a gente, para a área de uma contabilidade consultiva, a gente precisa ter profissionais que
claro, precisam ter um domínio técnico muito robusto, muito consistente, tá? Mas quando vocês estão ali pensando em trazer alguém para o time, né? Que outras habilidades vocês valorizam, vocês procuram encontrar nesse profissional que dê a ele ali uma abordagem de natureza multidisciplinar? Que você sabe, esse vai além do técnico, esse a gente não vai dizer que ele acha que a reforma tributária não existe, né? Esse vem para somar. O que vocês buscam encontrar num candidato para trabalhar na empresa de vocês? Quando eu procuro os profissionais, eu com certeza vou buscar aquele que tem sangue no olho. Isso, assim, para mim é o ponto fundamental, porque a capacidade técnica, muitas vezes, ela não vem completa. E principalmente pelo fato de que o nosso modelo de negócio ele é diferente do mercado, isso torna ainda mais complexa essa seleção. Então eu busco pessoas realmente que tenham vontade de crescer, sabe? Aquela vontade de se desenvolver. Isso para mim é um ponto-chave. Então é óbvio que eu vou analisar minimamente a parte técnica dela, ela precisa corresponder, né, em um certo nível. Eu vou na própria entrevista que eu faço, inclusive de forma oral, porque eu quero realmente saber se a pessoa sabe de verdade o que ela diz no currículo que ela sabe. Então a gente vai avaliar isso ali na hora, num teste oral e entender realmente quais são, né, os prós e os contras, quais são as deficiências de conhecimento que essa pessoa tem dentro do escopo da vaga que eu preciso. E aí, se ela estiver apta e tiver as características comportamentais que eu também preciso para essa vaga em específico, eu vou buscar treiná-la internamente. Então, a gente tem ali uma série de treinamentos internos, tanto da parte comportamental, né, que a gente chama de soft skills, e também das hard skills. Isso hoje, para nós, é também um diferencial de mercado em relação aos funcionários, né? Eles valorizam muito isso. E realmente a gente trabalha isso tudo em conjunto ali com eles no dia a dia. Ótimo, ótimo. Isso vai muito em linha com o que o Cláudio falou um pouco mais cedo, né? Sobre o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, as famosas soft skills, né? Fundamental. Isso. E nesse sentido, né, Cláudio, como é que... Ok, isso já é uma realidade, né? Isso é uma necessidade hoje do profissional. Mas o que se enxerga como sendo a próxima grande barreira, a próxima revolução na profissão do profissional da ciência contábil? E como um programa de especialização como o que você coordena atua para estar na vanguarda, para formar esses profissionais que o mercado precisa, não apenas hoje, mas amanhã também? Nossa, são muitos desafios, né? Eu sempre comento que a gente está na tempestade perfeita, né? Parece que tudo está canalizando para uma reformulação dentro da área de contabilidade mesmo, né? Essas questões relacionadas à inteligência artificial, à automação, que como o próprio Valdir comenta, poucos escritórios têm a ousadia, a coragem e o conhecimento, né, para navegar nessas áreas. Então, no nosso modelo aqui na FAI da pós-graduação, que permite uma melhor qualificação por currículo do profissional. Então, é possível montar naquelas deficiências que ele tem de formação, a gente consegue montar uma grade curricular que os módulos atendam, por exemplo, eu não conheço muito sobre inteligência artificial, então a gente consegue colocar um módulo de inteligência artificial no curso de gestão contábil, por exemplo, né? Essa melhor habilidade de comunicação, de persuasão, a gente consegue ir fazendo essas conexões para formar esse profissional e ele ter uma melhor capacidade de atendimento ali aos seus clientes e buscar novas oportunidades, né? Dentro da área de contabilidade e ESG também, né? Tá pegando para nossa área, né? Porque agora nós somos responsáveis também por alguns relatórios dessa contabilidade verde aí, dessa sustentabilidade, né? Então, um desenvolvimento também, um maior conhecimento sobre esses aspectos socioambientais também tem que fazer parte de um currículo de um profissional que está pensando mais à frente um pouco, né? Então, nesse sentido, o nosso modelo de pós-graduação ajuda muito a formar, né? Mesmo porque cada aluno aqui passa por uma mentoria com o coordenador, isso é super importante, né? A gente conseguir entender ali, olha, o que te falta, quais são as suas perspectivas e a gente vai customizando o ensino para esse candidato.
para a necessidade de cada indivíduo, de cada profissional, né? Sensacional. Gente, é muito interessante essa conversa, tá muito rica, né? E a gente vai precisar daqui a pouco encaminhá-la para a conclusão, mas é muito bacana de ver a gente trazer aqui uma profissão que é uma profissão já tão tradicional, tão clássica, né? Que é a do profissional da ciência contábil e que toda empresa precisa, né? Você não tem como ter um negócio sem ter a sua contabilidade. E entender que o profissional da área contábil hoje, ele é muito mais do que alguém que vai cuidar dos registros, dos lançamentos, dos recolhimentos, mas é alguém que pode ser um elemento de diferenciação competitiva para a empresa, né? Isso então traz uma perspectiva muito maior para a atuação do profissional contábil no mercado que a gente vive, que é um mercado em constante evolução, né, com tantas mudanças em tantas áreas, né? E aí, nesse sentido, né, Valdir e Juliane, eu gostaria de pedir para vocês, né, olhando na perspectiva do jovem contador, né? O que vocês dariam como um conselho para esse profissional que está iniciando a sua carreira na ciência contábil? O que vocês deixariam aí, cada um de vocês, como ali um conselho precioso, uma dica de ouro para esse profissional? Muito boa, muito boa. Não saia do comodismo, né? Não deixe o comodismo absorver, mesmo com suas primeiras alavancas, que todo profissional de contabilidade, como o Cláudio bem comentou, tem muito mercado, ele tem bastante emprego nisso daí, né? Então ele vai ter alguns troféus que ele vai ganhar na sua vida, mas que esses troféus não sejam a relação de desmotivar, que leve ele para uma relação de comodismo. E sempre, como toda a bagagem histórica, profissional, de estudo acadêmico de um contador é mais técnico, é voltado para estratégias, saiba filtrar da onde que ele consegue estudar. Hoje, na minha época, por exemplo, eu tinha que pegar livros e ficar lendo vários livros, não tinha nem YouTube, né? Então a gente tem aí o grande Elon Musk, né, que vem falar que o YouTube tem 98% de todo o conhecimento se você assistir bons vídeos. Filtre esses bons vídeos. Quanto tempo você passa no Instagram olhando um videozinho de piada, né? Para de olhar a piada, crie cronogramas para que você realmente entregue algo valioso para essas empresas. Então a gente tem vários desafios ao longo dessa jornada, muitas vezes por ser mais jovem, muitas vezes por estar sendo inserido nesse mercado, mas esse é um mercado rico como todos os outros e que utiliza dessa técnica por uma ponte estratégica. Por exemplo, eu hoje estudo, antigamente estudava por livros, mas hoje eu estudo muito com uma ferramenta chamada Notebook LM, do Google. É uma ferramenta que eu coloco vários livros, várias questões, ele só fica naquilo dali, ele não busca nada no mercado, não inventa igual um chat GPT e traz até um mapa mental para que facilite o meu estudo. Então eu uso a inteligência artificial para facilitar resumos e ali mergulhar, conferir os dados. Não pegar aquilo dali como resumo e seguir aplicando na vida. De forma indiscriminada. Exato. Então o profissional de hoje, ele tem que ser proativo como sempre deveria ser. A diferença é que o nosso mercado, muito lá atrás, antes até 2006, não tinha nem nota fiscal eletrônica. Então era nota manual. Então nós tínhamos mais tempo, se pensar em evolução, em estudo, para poder entregar algo estratégico. Hoje está muito rápido. Então, um ano hoje, na minha concepção, equivale 10 anos lá atrás. Então, um ano ele pode fazer muita coisa, pode ser o melhor expert que exista, melhor que muitos que levar na vida, porque hoje tem recurso na mão. Saiba utilizar esses recursos, realmente seja o protagonista da sua história e não fique no comodismo. Esse é o meu pensamento. Vamos ver o da Juliane. Bom, o meu conselho, né, para um jovem estudante é abrace as suas escolhas. Não desista delas, porque realmente hoje as pessoas, elas desistem muito fácil. E quem persistir, com certeza vai vencer. Então, eu tenho isso assim como um objetivo meu, inclusive. E claro que de forma complementar a isso, é desenvolvimento das habilidades comportamentais. Porque eu, né, como gestora de pessoas, hoje eu lidero mais de 50 pessoas lá no escritório, então eu acabo enfrentando isso todos os dias e eu vejo que quem tem habilidades comportamentais positivas, essa pessoa ela é diferente no mercado. Muito bom, de ter dicas extremamente valiosas, né? E assim, né, Cláudio, isso mostra para nós que
adaptabilidade, o desenvolvimento, a busca do conhecimento não é uma opção, mas é mandatório para o profissional de hoje. E acho que isso serve perfeitamente para o profissional contábil também, não serve? Sem dúvida. É interessante que o próprio código de ética do profissional de contabilidade diz que deixar de estudar é transgressão ao código. Imagina, né? Porque tem um programa lá de educação continuada que inclusive tem que comprovar quantas horas de estudo, dependendo da atividade que você exerça na hora, dentro da profissão. Então, o lifelong learning, para contador, faz parte do nosso dia a dia, né? E diante de tantas oportunidades, né? A gente comentou aqui sobre a escassez de mão de obra, sobre essa revolução que está acontecendo aí, motivada também pela reforma tributária. A gente desmistificou um pouco a questão do contador ser uma atividade só burocrática. Tem esse outro lado também tecnológico, mais voltado aí para os jovens, né? Por que não estudar contabilidade, né? Essa é a grande pergunta, né? Exato. É uma profissão sensacional. Poxa, perfeito, né? Gente, muito legal a nossa conversa hoje, né? Nós trouxemos aqui o tema da contabilidade consultiva e o uso da tecnologia como elementos de diferenciação de mercado e entramos aqui numa discussão, num debate da profissão do profissional contábil, né? No mundo atual e para as necessidades do futuro, né? Então foi uma conversa extremamente rica, eu tenho certeza que quem está acompanhando o nosso podcast pode se beneficiar aí de uma série de insights valiosos. Eu gostaria de agradecer nesse momento, Juliane e Valdir da Larafy, por vocês terem participado conosco desse episódio e trazer aqui, compartilhar conosco um pouco da experiência de vocês, dessa vivência e dessas dicas que vocês deixam aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. E como parte desse agradecimento todo que a gente tem para fazer, eu gostaria de abrir espaço aqui para vocês poderem fazer aí as suas considerações finais. Maravilha. Primeiramente, nós agradecemos e reforçamos esse agradecimento da própria FAI, dos professores também. É muito bom poder contribuir, a gente sabe que na pele, passa isso na pele todos os dias, né, na contratação, em pessoas. Aqui até a gente comentou dos desafios e do que a gente está entregando de bom hoje. Mas como todo bom negócio, como todo profissional, a gente tem muitos desafios. A questão continue, não pare, e é aquilo que a Juliane bem reforçou. Abrace a sua causa, desde que seja uma causa boa, né? Tomar cuidado com a causa que você vem abraçar, mas abrace sua causa e não pare, né? Então, aqui mais uma vez, a gente agradece imensamente vocês e ficamos à disposição para qualquer novo episódio que existir, Será um daí prazer. trazer novos assuntos. Que bem. Obrigada, gente. Foi um prazer mesmo, uma honra participar com vocês. E acho que o nosso propósito é justamente esse, conseguir contribuir um pouco com o mercado, com os profissionais, né? Principalmente agora, nesse momento aqui, com os profissionais que estão vindo, né? Que estão começando, iniciando essa jornada. É uma jornada incrível, tem todos os desafios, mas todas as profissões têm seus desafios, né? E a contabilidade não vai ser diferente, é óbvio. Mas junto com os desafios vêm grandes conquistas e grandes vitórias. Então, eu realmente quero incentivá-los a manter aí os caminhos de vocês nessa jornada. Muito bom. E eu também quero agradecer a você, Cláudio, né? Nosso coordenador aqui da Pós, de Gestão Contábil e Inteligência Tributária, que trouxe aqui para a nossa conversa também essa bagagem toda acadêmica, mas sem jamais se desconectar das práticas e das necessidades do mercado. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço novamente. É sempre um prazer falar. Eu gosto muito de falar de contabilidade também, né? Tá na minha essência, na minha vida, né? Agradeço a generosidade de vocês de compartilhar ali, principalmente com um público estudante, mais jovem, até quem sabe projetando, né, que um dia poder ter uma organização assim voltada para a área de contabilidade, e vocês traçaram aqui um perfil, uma trilha que essas pessoas têm que começar a explorar. Então, muito obrigado pela participação, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. Obrigado. E nós agradecemos especialmente a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e esperamos ter contribuído para o enriquecimento da sua jornada profissional com esse episódio, tá?
Fiquem ligados nas redes sociais aqui da FAI Business School. A gente falou bastante aqui sobre redes sociais, né? Então, gente, se você ainda não nos segue, acessa lá o Instagram, no @fai.business, mas também segue a gente no LinkedIn da FAI Centro Universitário, para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente vem trabalhando, que a gente vem desenvolvendo para a formação de profissionais cada vez mais competitivos. Eu agradeço a participação mais uma vez dos nossos convidados aqui e de vocês que estão conosco ao longo desse podcast. Eu sou o Alexandre Vanquio e esse foi o nosso Conexão Pós. Até uma próxima!